Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, vamos falar sobre a relação com o trabalho com Sheila Flash. Daniela Blaut fala sobre envelhecimento. Luiz Matheus Pacheco fala sobre um assunto muito delicado e é, claro, a nossa querida Jurema responde. Eu sou a Josi e você está no NAP TV. Para muitos, o envelhecimento é um assunto difícil de ser abordado, mas não para Daniela Blaut. Vem ver como ela fala com leveza sobre o assunto. O envelhecimento na sociedade atual é algo que temos que olhar com maior propriedade, com uma via de maior importância, devido à nossa longevidade, onde seremos uma sociedade mais longeva nas próximas décadas e entendendo que essa condição requer muito um cuidado, o estilo de vida, a via das emoções, a via psíquica dos indivíduos, né? E entendendo isso, a importância de poder ver sinais precoces, sinais que vão indo de uma forma diferente que sempre prevalecia a sua vida, e a partir disso a gente pode entender que as próximas décadas nós vamos ter mais idosos numa sociedade com maior prevalência de necessidades, tanto de apoio, amparo, cuidados especiais, a via de avaliações, diagnósticos, tratamentos, e a partir disso podemos entender com maior propriedade a necessidade de uma avaliação neuropsicológica. Ou seja, o que vem a ser uma avaliação neuropsicológica? Entender as diversas formas das funções cognitivas no processo de envelhecer. E o que vem a ser o cognitivo? Memória, linguagem, percepção, a condição de processo de aprendizagem, que naturalmente ao envelhecer nós não envelhecemos com uma condição de doenças, mas a gente precisa ter um olhar muito especial, entendendo que vamos envelhecendo dando alguns sinais, e estes sinais hoje nós podemos entender que é uma via de alerta se algo começa a ter uma certa modificação. Isso pode ser uma via de sintomas, ver com maior propriedade. Isso é muito importante olhar, buscar uma via de um saber, né, do seu médico clínico, neurologista, psiquiatra, e aí trabalhar com uma equipe mais multidisciplinar, entendendo que essa avaliação, caso seja necessário, poder ver como uma forma de uma via de ver alguma possibilidade, se tem alteração ou não. E aí sim, poder via de tratamento, reabilitação, treino cognitivo relacionado à memória, se tem uma queixa de memória, aquela pessoa que sempre funcionava muito bem, trabalhava, tinha suas tarefas de vidas diárias, com toda a propriedade. E chega um momento onde começa a ter alguns esquecimentos, vai se atrapalhando, tendo um prejuízo, que eu diria ao longo da sua vida, isso é algo que começa a ter uma certa relevância e precisar um olhar mais focado, podendo saber que hoje há tratamentos, possibilidades. Então, a reabilitação cognitiva é poder trabalhar com essas alterações, se encontradas, né, com o seu médico, seu neurologista, com questões dessa avaliação que prevalece algumas áreas que já não funcionam tão bem quanto antes funcionavam, e muitas vezes algum transtorno de humor, né, relacionado à ansiedade, à depressão. Então é muito importante poder olhar, né, uma forma de enfrentamento e que esses familiares auxiliem seus idosos, seus queridos, né, de podendo entender o quanto isso é necessário, ver uma melhor forma para poder ter uma melhor qualidade de vida, ou seja, ter uma forma do seu dia a dia, podendo ter possibilidades de conseguir com outro formato, talvez não daquele mesmo jeito que sempre venha fazendo, mas é uma forma nova de poder olhar essas funções, poder fazer um trabalho diferente quando se vinha fazendo e ao mesmo tempo lidar com o seu humor, se sentir mais tranquilo, menos desamparado e mais ansioso. Estamos perto do Dia do Trabalho. Você já parou para pensar como é que você encara o seu trabalho?
como você vai para ele todos os dias? A psicóloga Sheila Flesch vem falar com a gente um pouquinho sobre isso. Olá! Hoje a nossa ideia é falar um pouquinho sobre a forma como percebemos e nos relacionamos com o nosso trabalho. Você já parou para pensar a importância que o trabalho tem na tua vida? Já parou para refletir quais são as percepções que tu tem sobre o trabalho? Como tu se sente em relação ao ato de trabalhar? É algo pesado ou é prazeroso, né? É simplesmente para obter uma renda ou é algo que nos traz uma realização? Essas perguntas elas são importantes porque a maioria das pessoas, a forma como ela significa o trabalho, as crenças que as pessoas têm referente ao trabalho é baseado naquilo que a criança, que desde a infância a gente ouviu. Então a gente vai construindo as crenças, a forma como a gente percebe, né, o trabalho, o ato de trabalhar, de acordo com as experiências que nos foram passadas, por aquilo que nós presenciamos. Então, os teus pais, eles iam trabalhar felizes, alegres, ou era um peso quando eles saíam para o trabalho? Eles trabalhavam demais, exaustivamente, inclusive finais de semana, ou eles tinham um tempo tranquilo para a família, o trabalho fazia parte da vida e não viviam para trabalhar. Quando a gente consegue fazer esses questionamentos e refletir, a gente vai vendo que muito da forma como a gente percebe o trabalho vem então dessas memórias que a gente tem. E o interessante é que a gente pode ressignificar isso e talvez mudar a vida e a forma como a gente lida, né, com a nossa rotina, né, com as nossas atividades que a gente desenvolve no dia a dia. A palavra trabalho, ela já é uma palavra extremamente carregada de sentido, de significado. Ela vem do latim e significava tripalium, que era um objeto de tortura, um instrumento de tortura. Então o trabalho ele já vem com carregado com esse peso de ser uma tortura, né, de ser algo muito pesado, muito difícil, tanto que quando às vezes algo vai ser muito trabalhoso, pesado, se diz, isso vai dar muito trabalho, né? Então a gente já carrega esse estigma de que trabalhar é difícil, trabalhar é pesado, né? Que trabalhar é uma obrigação. Muitos sim trabalham pelo sustento, né? Mas tem muitas pessoas que trabalham por preencher o tempo. Tem muitos aposentados que têm condições de não trabalhar, mas preferem trabalhar, porque é uma forma também de se sentir útil, é uma forma de se sentir valorizado, de se realizar, né, de dar um sentido para a vida. Outros já conseguem ver o trabalho como uma forma de realização, sim. Então a gente conseguir trazer esse equilíbrio de tirar nosso sustento de algo que nos favoreça, de algo que nos faz feliz, de algo que nos realize, é conseguir ter uma qualidade de vida muito melhor. Muitas empresas hoje, elas já estão agindo de uma forma muito diferente. Elas valorizam o trabalhador. Elas buscam trazer uma qualidade no ambiente de trabalho muito grande. E isso favorece, então, que o colaborador tenha uma qualidade de vida dentro do local de trabalho. Ou seja, se a gente consegue unir empresas, né, que se dedicam a dar essa qualidade para os trabalhadores, claro, porque elas também entendem que isso está diretamente ligado, né, um trabalhador satisfeito, um trabalhador feliz, com uma saúde emocional em dia, ele produz mais, com mais qualidade. Então, se a gente consegue mudar a percepção que tem do trabalho, conseguir se inserir em empresas que proporcionam uma qualidade maior, a vida com certeza ela pode ser muito mais leve, muito mais feliz.
Antes do nosso intervalo, você pode conferir uma psicodica nossa, de algum dos nossos profissionais. Fica ligadinho aí! Olá, minha dica de hoje é o livro Minha História com o Coach, onde eu sou coautor e nele contam 19 histórias de transformações, cada uma com a sua lição de vida, o seu aprendizado e como essa metodologia coach funciona e transforma vidas. Fica a dica então, Minha História com o Coach, o livro da editora IBC. Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado, oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim buscar a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa. Domine suas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. Sem demora, quero avisar vocês que no mês de junho, Porto Alegre estará sediando o sexto encontro sobre o pensamento de Donald Winnicott. E este ano com o tema Torna-te quem tu és. É uma frase do Nietzsche que o grupo de seminários Winnicott Poa, juntamente com Revista Rabisco, está organizando para receber os colegas com muito afeto, com muito a desenvolver juntos.
que tudo o que nós queremos é que este pensamento que é tão enriquecedor e tão apaziguador, aonde se pode acorrer tanto em vários casos que temos na clínica, podemos trocar as ideias, enfim, envie os seus trabalhos temáticos, está no site dos seminários Winnicott Poa. Por favor, contamos com vocês. Estamos de volta. Recentemente, o Brasil inteiro se chocou com a tragédia que houve em Suzano, São Paulo. O psicólogo Luiz Matheus vem falar um pouquinho com a gente sobre isso. Olá, hoje eu queria conversar com vocês sobre a recente tragédia de Suzano, um acontecimento que abalou o Brasil inteiro e talvez o mundo, enfim. Mas primeiramente eu gostaria de registrar aqui os nossos sentimentos, meu e também de todos os profissionais do NAP. Acho válido também destacar que o meu objetivo aqui não é encontrar nenhum culpado, não é apontar inocente, enfim, mas poder sim fazer uma reflexão sobre esse acontecimento e poder pensar, afinal de contas, o que isso diz da gente também enquanto sociedade. Bom, uma tragédia horrível, sem precedentes no Brasil, mas que acabou chamando a atenção, pelo menos a minha atenção, pelo aspecto espetacular como ela aconteceu. Quer dizer, para essas pessoas, para esse adolescente, esse adulto que tramaram todo o acontecimento, não bastou unicamente cometer o crime em questão. Precisava que isso fosse algo grande. Em uma das reportagens na TV, eu vi eles comentando algo a respeito de uma comparação com um outro caso acontecido nos Estados Unidos, onde a intenção era poder ter um maior número de vítimas do que esse outro, que foi um acontecimento histórico. Mas por que isso? Eu fiquei me perguntando. Uma das primeiras coisas que me veio em mente foi dos mártires, dos santos de séculos atrás, que através do seu grande sofrimento, do seu sacrifício, foram canonizados. Quer dizer, de certa forma, esse foi também um tipo de sacrifício, tanto dos outros quanto de si mesmo, porque afinal de contas, quando eles entraram nessa escola, eles possivelmente já sabiam que não haveria fim outro a não ser o seu próprio. Mas por que vale mais a pena a própria morte do que, enfim, qualquer outra coisa? Acontece que para essas pessoas o que se resulta daí é uma espécie de eternização de si mesmo, ou seja, através desse crime, da busca desse marco histórico, né, enfim, de algo que nunca aconteceu ou de algo sem precedentes, ou talvez maior do que os registros, se tornar uma espécie de herói ao contrário, ou de vilão, se preferir. Quer dizer, de inscrever o nome na história. Isso faz pensar na fragilidade dessas identidades. Algo que a gente pode fazer uma reflexão também de como se encontra na nossa sociedade. Porque a nossa sociedade hoje, ela produz, pela sua própria estrutura, identidades frágeis, identidades que tem uma certa dificuldade de se constituir. Se a gente for olhar agora mesmo uma rede social, é muito fácil cruzar por algum texto do tipo, eu vou fazer não sei o que, ou eu sou não sei o que, ou as pessoas que são de tal forma, enfim, textos que tentam de alguma forma falar sobre uma identidade, tentam trazer, ao serem compartilhados, um traço identitário dessa pessoa. Isso aponta
justamente para esse fator, o fator de que a gente está produzindo na nossa cultura identidades frágeis, identidades que de alguma forma não se reconhecem como sujeitos. Isso me traz também à mente um conceito de um psicanalista, o Christian Dunker, que ele fala das normalopatias, quer dizer, de normalidades ou de identidades construídas dentro de uma normalidade tal que a pessoa não se sente sendo sujeito. Ou seja, ela é tão comum, tão igual, tão normal dentro daquilo que ela busca para a própria vida, que é como se ela não existisse de certa forma, porque ela não tem um traço singular, algo que ela possa marcar e dizer como seu. Então, me parece, por esse traço que eu comentava de espetáculo, que a busca desse adolescente, desse adulto, nesse massacre, enfim, é de uma certa forma de construir para si uma identidade. Talvez algo que seja necessário a gente poder olhar e pensar dentro da nossa própria sociedade. Agora vamos animar um pouquinho? A nossa querida conselheira aqui do NAP, a Jurema, vem falar um pouquinho pra gente. Ainda não me pintaram. Se você é pintor que sabe pintar, eu fico depois pra você fazer um quadro pra mim, certo? Então tá. Vamos lá. Adoro quando você faz as perguntas. E aí, tia Ju? Azar? Beleza? Tudo PLG, que vocês escrevem tudo assim, né? Eu acho e-mail coisa do passado. Mas como eu preciso agora da tua ajuda, eu resolvi mandar. Ok, né? Mas precisa, né? Tu não tem meu zap, então você tem que mandar aqui. Tá bom, então. Vamos ver o que você quer. O que tô a fim de pedir a minha mina em casamento? A tua mina? Mina? Eu sou da época que mina era coisa de ouro, de metal, essas coisas, tudo mina, quer dizer a guria tua, né? Mesmo, então tá, espera. E aí, tu quer conselho? Tu tem medo que ela diga não? Bom, querido, isso é uma probabilidade, viu? Você falar a palavra difícil. É uma probabilidade ela dizer não. Toda pergunta que tu faz, ou vai dizer sim ou vai dizer não, né? Fazer o quê? Então, e aí eu amo ela muito e quero ficar com ela. Acho ela uma coisa muito especial na minha vida. Me ajuda a fazer algo especial para pedir. Pronto, agora eu vou virar conselheira de forma de pedir em casamento. Cuida se você bota dentro de alguma coisa que come, porque essa mulher engolida de anel. Você perde o anel que você gastou e não fica sem mulher. Então você não bota dentro de coisa nenhuma, tem tragédia desse assunto. Primeiro assim, você falando desse jeito, você não disse a idade tua. Mas assim, ó, sabe que é muito novinho pra casar, hein? Espera, você sabe, primeiro de tudo você tem que ter certeza que você quer casar com essa pessoa. Certo? Primeira coisa que o conselho não te dá. Primeira coisa, tem certeza que você quer casar com essa pessoa. Segundo, você quer fazer uma coisa especial, então pensa primeiro assim, ó. O que ela mais gosta, você pensa assim. O que ela mais fica faceira? O que mais ela fica feliz? Aí você vai lá e faz essa coisa do jeito que ela gosta. Fica difícil eu dizer pra ti, porque pode ser que uma seja alérgica à flor. Como é que você vai botar dentro da flor, espira, dá um ataque de alergia, você leva pro hospital, que desastre esse pedido de casamento. Então assim, ó, tem que pensar uma coisa que ela gosta e que vai ser emocionante pra ela. Você é criativo, viu? As pessoas são criativas. Você deve ser criativo. Então pensa assim na sua cacholinha ali, ó. O que tu podia fazer pra ela? Depois me manda aqui, me conta como é que foi, tá bom? E principalmente se ela disse sim, né? Senão eu te empresto o ombro pra te dar uma choradinha, tá bom? Tchau! Oi, pessoal, peraí. Disneylândia! Com licença, Disneylândia. Com licença, Disneylândia. Agora não, né? É eu que sento aqui, não a Disneylândia inteira, quase nesse sofá, né? Então, assim, olha só, as perguntas que vêm são muito interessantes, assim, umas perguntas bem boas.
achou que ela tinha falado uma vez porque ela já tá indo pro trabalho. Então, assim, em primeiro lugar, se você tá caminhando, para, né, pra não cair e tropeçar na rua. Se você tava dirigindo, tu tinha que ter parado o carro, parou o carro pra escrever esse e-mail pra mim, né? Porque senão, pensa bem, dá um acidente, Deus livre. Olha só, descobri que estou grávida. Que legal, você tá grávida, que ótimo, parabéns, vai vir uma criancinha aí, que legal. Todo mundo da minha família ficou bem feliz, que é bom, né? Principalmente meu namorado, óbvio, né? É pai, tem que ficar feliz com a criança que vem. Ora, bolas. Ô, Maico, oi, Maico, parabéns, você vai ser papai, Maico, vai viajar por pança pra comprar fralda. Agora, acontece que a criança nem nasceu ainda, meus pais e meus sogros já estão palpitando em como devemos criar nosso filho. Querida, te prepara que isso acontece, não adianta. E não só o sogro e os pais, todo mundo vai querer dar palpite. Todo mundo vai olhar e vai dizer assim, não faz assim que eu fazia, né? Tá, mas olha, eu e o Michael não queremos magoar ninguém. Parabéns, isso mesmo. Que não concordamos nem um pouco com os métodos dele. E agora, querida Michael, sim, até vou guardar a ficha aqui. Escuta bem, não adianta, a gente tem opinião na vida de todo mundo em volta, não tem? Todo mundo dá palpite na nossa vida. A gente vai escolher se vai querer aceitar os palpites, dar a bola pros palpites ou não. A gente que vai escolher. Então assim, ó, vô e vó, então, principalmente vão chegar e vão dizer assim pra ti, bota um azeitinho quente lá no ouvido porque doeu os ouvidos. Olha, se botasse algodãozinho ali assim uma vez na vida não vai matar a criança. Se quiser que durma de pijama ou durma sem pijama, uma vez na vida, quando tu tá visitando a sogra ou a mãe, não vai acontecer nada com a criança. Não te estressa a cabeça. Porque estressar o pé não dá, né? Só na cabeça que estressa, né? Então não estressa a cabeça. Tu vai escolher o que tu vai seguir, o que tu não vai seguir. Mas não entra em bateção de boca com eles também, que não vale a pena, tá? Quem vai decidir direitinho quem é que vai criar os filhos é vocês. Então você tem que chegar e dizer assim, primeiro espera nascer a criança. Nem nasceu a criança, já estão dizendo. Aí quando nascer você vai dizer, olha pai, mãe, sogro, sogra, né? Não precisa fazer uma reunião, você pode fazer devagar, aos poucos, tá? Não precisa juntar todo mundo. Aí tu vai dizer assim, olha, o filho é meu e do Michael. Né, Michael? É teu, né, Michael? É, né? Então tá. É filho é meu e do Michael. Então assim, ó, quem decide somos nós. Se nós precisar de alguma coisa, a gente pergunta pra vocês, que com certeza a gente vai adorar ter a opinião de vocês. Mas agora quem vai resolver somos nós, ok? É só dizer assim de boa que não tem problema, não precisa brigar. Se eles ficarem magoados, vai durar pouco, porque eu vou sentir saudade do neto e vão vir. Tá? Então, não te preocupa. E depois manda foto, porque eu quero ver. Viu, Marco? Manda foto do nenê. Tchau. Nosso programa de hoje está acabando, mas você pode conferir todo o nosso material no YouTube e no Facebook. Ou até mesmo, se tiver alguma dica ou sugestão, liga pra gente. Você fica agora com a nossa programação da Vale TV. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Krause Assistencial apresentou NAP TV.